Pessoal, estão aí? Tô, Estão me ouvindo? tô, professora. Sim, sim, Ah, tá. estamos. Bom, alguém diz aí, se quiser que eu responda alguma questão daquele exercício passado. Se não, eu vou continuar com o assunto, tá? Se tiver, diga qual é a questão no chat agora, porque senão eu vou continuar com o assunto. Não? Tudo na paz? Então tá. Pessoal, vou falar com vocês hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Pronto, gente. Vou falar com vocês hoje de um assuntinho que é uma continuação do assunto que vocês estavam vendo na aula passada. Vocês estavam vendo campo elétrico. Então, assim, uma carga no espaço, por ela existir, uma carga elétrica, por ela existir, ela gera ao redor dela um campo elétrico. Esse campo elétrico, gente, ele pode, esse campo elétrico, ele pode ser perceptível se você incluir uma carga de prova para verificar se existe a ação de uma força. Se eu aproximar essa carga de prova, ela sofre a ação de uma força, seja uma força de atração ou de repulsão, você consegue perceber que ali, de fato, existe um campo elétrico, tá? Com uma carga de prova. Você testa. Pessoal, aí a gente viu, né, as linhas de campo. Num campo elétrico em que a carga fonte ela é positiva, as linhas de campo estão saindo, tá? As linhas de campo estão saindo da carga fonte. Ou seja, a gente tem aquela bolinha, né, com os espinhos assim, saindo, com a setinha apontando para fora. Quando a carga fonte é negativa, as linhas de campo entram na carga, então as setinhas estão apontando para dentro, tá? Acontece que existe uma situação em que as linhas de campo, ao invés de elas ficarem curvas, elas conseguem ficar bem paralelazinhas. Que é nessa situação aqui, ó. Nessa situação, peraí. Nessa situação em que eu tenho duas placas, ao invés de ser uma carga que gera o campo elétrico, ser uma coisa circular, ser uma bolinha, a gente tem uma placa, uma linha, assim, né? Uma placa metálica. Então, eu tenho uma placa metálica desse lado carregada positivamente. E tem uma placa metálica do outro lado carregada negativamente. Olha o que acontece com as linhas de campo. O campo elétrico está aqui nesse meio, tá? Nesse meio. As linhas de campo saem do positivo e entram no negativo. Saem do positivo e entram no negativo. Gente, quando eu tenho duas placas com cargas opostas, separadas por uma distância, a gente estabelece entre essas duas placas um campo elétrico uniforme. Então, vai ter questões que vocês podem ver procurando na internet, que tem assim, fala, um campo elétrico uniforme, aí chama de céu. C, campo, elétrico uniforme. No céu, campo elétrico uniforme. Por que ele é uniforme, gente? Ó, ele tem... As linhas de campo são paralelas, elas estão assim nesse formato regular, ó, elas são paralelas umas às outras, ó. É um campo elétrico uniforme. Gente, essa situação de campo elétrico, ela é usada
muitas situações. Por exemplo, os capacitores são dispositivos que eles têm um campo elétrico. Um capacitor, ele armazena a carga. Então, é uma situação em que você está guardando carga de um lado e de outro, e você tem um campo elétrico no meio, campo elétrico uniforme. As impressoras também usam essa situação de capacitores e campo elétrico para marcar o local onde a tinta vai tocar no papel. Tá? É bem interessante as aplicações do campo elétrico. Nesse caso aqui, gente, pense, se esse lado é mais, com esse ladinho aqui que é menos, se eu soltar um elétron cuja carga é negativa, ó, um elétron é negativo. Se eu soltar um elétron aqui, para que lado o elétron vai? Menos, se repele com menos e se atrai com mais. Então, se eu solto um elétron aqui, ele vem nesse sentido, ó, na direção da placa positiva, tá? Se eu solto um elétron aqui, ele vem, ó, como ele é negativo, os opostos se atraem, ele vai querer caminhar para o lado da placa positiva. Então, se eu solto um elétron aqui, foi até uma questão da prova, eu acho. Se eu solto um elétron aqui, ele vem para cá, ó. E se eu solto um próton? Ele não vai querer vir para cá, porque aqui é positivo. O próton vai querer vir, ó, para o lado negativo, tá? Gente, a energia gasta para que esse elétron ou esse próton caminhe de um lado para o outro, tá? Essa energia gasta na forma de movimento, ela se chama, aqui, ó, trabalho. Então, a força elétrica que vai mover esse elétron ou esse próton para um lado ou para o outro, essa força de atração ou de repulsão que a gente tem, essa força elétrica, ela realiza um trabalho quando essa carga está se movendo. Oi? Sei lá. Alô? O que foi? Tudo certo, gente? Se tiver algum problema, vocês falem, abra o microfone e falem, tá? Porque eu não tenho como saber muito aqui de vocês. Bom. Gente, trabalho é toda... Aqui, ó. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca um deslocamento. Se não houver deslocamento, caminhar de um lado para o outro, não tem trabalho, tá? Então, trabalho é energia gasta para o deslocamento. Trabalho também podemos dizer que o trabalho mede a energia cedida, né? Porque, veja, para eu poder empurrar uma cadeira, eu preciso fornecer energia. Eu forneço energia à cadeira para que ela se mova, tá? A mesma coisa, para que uma carga se mova, ela gasta uma energia com isso. E essa energia gasta, ela é chamada de trabalho, tá? Gente, trabalho vai ser representado por essa letrinha tortinha aqui, é um T, ela se chama tal, tá? Esse trabalho da força elétrica, ele é igual à energia potencial inicial menos a energia potencial final. Então, o que é energia potencial? Lembra? É energia que está associada à capacidade do movimento. Então, se eu seguro uma caneta aqui no alto, ela pode cair se eu soltar. Então, se eu solto, ela tem nela a capacidade de se mover, porque então ela tem energia potencial armazenada. Então, eu tenho uma energia potencial inicial e uma energia potencial final. A energia potencial final é quando encerra o movimento, né? Então, a gente classifica trabalho como a diferença entre essas duas energias. Gente, fiquem tranquilos que na próxima aula vai ser toda de revisão dessas 2 semanas de aula que a gente teve, tá? Então, assim, por mais que esse assunto de repente pareça um pouquinho complexo, próxima semana eu não vou dar outro assunto, eu vou só revisar esse, certo? Diga aí.
Eu estava vendo um vídeo ontem sobre energia. Aí justamente ele falou sobre isso, tipo, do trabalho, que tipo, eu não sei explicar direito, mas ele fala que ela não se cria ou se transforma, ela só troca de energia. Por exemplo, quando você falou da gravitacional, quando ela cai, quando ela topa no final, ela transforma em energia cinética, mais ou menos isso que ele fala. Exatamente. É Essa tipo, energia ele potencial, ela se transforma em cinética, de cinética em potencial, por aí vai. É que ele tava dando um exemplo lá que tipo a energia é sempre o mesmo, mas o que troca sempre ela tá em forma disso, como é gravitacional, ela trocou para cinética, mas sempre o E, total é a mesma energia. exatamente. Exatamente. Energia, nada se perde no universo, né? Tudo se transforma. Vocês viram essa frase lá com Rosângela? É isso, a energia não se perde. A energia total do sistema, a energia total que a gente tem no universo inteiro, ela é constante. Por enquanto, a gente sabe disso, né? Que ela é constante. E ela vai variar de forma. Então, a energia potencial pode se transformar em cinética, tá? E é isso que vocês vão ver aqui na próxima fórmula, não nessa aqui, peraí, nessa aqui, ó. O trabalho, como você disse, que a energia potencial se transforma em cinética, a gente também pode medir o trabalho através da fórmula da energia cinética. É que eu já dei ela mastigadinha aqui, mas esse trabalho também pode ser expresso como a variação da energia cinética. Aí eu já dou, ó, cinética, movimento. Então, eu tenho, ó, a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? De potencial é o contrário, inicial menos final, e quando a gente está com cinética, é final menos inicial. Vai ter um pouquinho de fórmula, mas vocês não precisam decorar todas, não, tá? Eu só estou falando que elas existem. E aí, quando vocês precisarem no exercício, vocês vêm cá e olham no slide. Gente, essa energia potencial associada aqui, essa energia potencial elétrica, ela pode ser medida de uma outra forma também. Essa energia potencial, ela pode ser chamada da carga que se move, tá? Vezes a tensão que existe entre as placas. Lembra? Em volts, tá? Então, ela pode ser expressa dessa forma. Gente, tem uma forma maravilhosa de vocês lembrarem o que é trabalho. Trabalho é foda. Trabalho é força vezes distância. Né? Só pensa nisso. Trabalhar, que foda. Trabalho é foda, tá? Trabalho é força vezes distância, só. Tá? Está associado essa força e essa distância, está associado justamente à energia potencial que se gasta para que uma força faça com que um móvel se mova uma certa distância. Lembra que força elétrica, a gente viu isso lá na prova, que força elétrica é a energia, é o campo elétrico vezes a carga? Força elétrica é a campo vezes a carga. Quando eu junto essas duas, se eu botar esse F aqui no lugar desse aqui, a gente tem, ó, trabalho, a força, que é esse aqui, vezes a distância, tá? Então, essas duas fórmulas formam essa aqui. Essas fórmulas estão no livro de vocês, tá? De física. E aí eu tenho essa fórmula final, que relaciona, ó, que beleza, trabalho com campo elétrico, com a carga e a distância que essa carga se move. Então, teve movimentação de carga, essa carga está realizando um trabalho, tá? Gente, esse U aqui, que a gente chama de tensão, ele pode ser expresso também na forma de trabalho. Eita, quanta fórmula de trabalho, né? É assim mesmo, porque tudo se relaciona. Então, esse U, o que eu vou chamar, deixa eu botar os slides todos, de diferença de potencial. Então, eu tenho uma DDP, é uma diferença de potencial. A diferença de potencial é o que a gente mede, por exemplo, na nossa tomada. Na nossa tomada, 110, 127 volts, né? Então,
Aquele 127 volts é uma diferença. O potencial de um lado da tomada menos o potencial do outro lado da tomada, subtraídos, vai dar 110 volts entre eles. 127, né, que a gente mediu lá no laboratório com um multímetro. Gente, outra coisa que eu queria destacar é que, se eu passar uma reta aqui perpendicular, esses quadradinhos significam que a reta é perpendicular. Se eu traçar uma reta perpendicular a essas superfícies, aqui tem uma, né? Eu vou ter que, nesse ponto, elas são superfícies equipotenciais, ou seja, elas têm o mesmo potencial elétrico. Então, se nesse ponto o potencial elétrico é de 20 volts, em qualquer local desses tracinhos aqui, eu vou ter 20 volts, em qualquer posição dessa linha de campo. Ah, mas se eu tiver outra superfície equipotencial aqui, se eu tiver outra, em qualquer local dessas linhas de campo, vai ter o mesmo potencial elétrico. Tá? Então, ela é equipotencial, mesmo potencial elétrico. Bom, gente, a gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? Eu planejei aqui. Então, uma aplicação tecnológica, como eu falei, dessas duas placas paralelas que formam um campo elétrico uniforme, é o... Só um instantinho, viu, gente? Pessoal, então, uma aplicação tecnológica desse campo elétrico uniforme é os capacitores. Eles são dispositivos, deixa eu ver, tem alguém entrando aqui no... Tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Tá. Eu estou escutando demais aqui. Foi mal. Os capacitores são dispositivos capazes de armazenar carga elétrica. O capacitor plano é feito por duas placas paralelas com dois terminais, ou seja, terminal A e terminal B aqui, ó. Essas placas, elas ficam, às vezes, afastadas ou pelo vácuo ou por algum material isolante que fica no meio, tá? O fato de duas placas serem paralelas faz com que ele forme entre elas um céu, tá vendo? Ó, campo elétrico uniforme. E uma aplicação muito massa é o flash. Aquela luz, pá, né, da foto, que dispara toda ela de uma vez. Ali é um flash. Para ela disparar aquela luz toda de uma vez, ela armazena a carga de um lado, e quando você aperta o flash, ele faz a ligação do circuito. Então, essa carga passa para a lâmpada, e liga a lâmpada e acaba, né, porque ela passa e descarrega. Liga o flash, a corrente que estava armazenada passa para o outro lado, e também depois fica toda descarregada. E aí, eu tenho o brilho, e o brilho se apaga. É o flash. Tá aqui os capacitores, ó. Esses bichinhos aqui, ó, a gente já vê, né? Quando quebra alguma coisa em casa, a gente pega e olha, né? Abre e vê. Então, a quantidade de carga armazenada é diretamente proporcional à diferença de potencial. Então, se eu tenho, gente, uma tomada, uma ligação em casa de 110 volts, eu vou ter uma carga X. Se eu tiver uma ligação de 220 volts, eu vou ter uma carga Y, diferente, tá? Depende da tensão. E aí a gente tem que, para capacitores, esse Qzinho é a minha carga elétrica. Aqui, ó, tá? Qzinho é a carga elétrica acumulada. Lembra, gente, carga elétrica no sistema internacional, ela é medida em Coulomb. Tá? Esse Czinho é uma coisa chamada capacitância. Ela é a medida de quanto esse capacitor vai conseguir armazenar de carga.
tá? Essa capacitância, ela é medida em farad, que é um Fzinho. Você vê aqui, não, tá vendo? 4,7, desculpa, 4,7 microfarad. Esse micro vale 10 a menos 6. Lembra, galera? Tá vendo aí, ó? No dia a dia, um micro. E o nosso U tá aqui, ó. É a diferença de potencial que esse capacitor opera. Esse capacitor vai operar com 450 volts, tá? Ele vai funcionar com essa diferença de potencial, nosso volt. Então, a gente sempre vê esses bichinhos nesse formatinho, né? Pessoal, o campo elétrico... Se eles receberem uma energia a mais, professora, eles estouram, né? Ele pode estourar. E a menos ele não pode não carregar, tá? E como ele receberia, professora? O que? Energia a mais? Isso. Não, alguma sobrecarga. Por exemplo, quando às vezes tem um raio, né, que atinge a casa, eu tenho uma sobrecarga de energia. E aquela sobrecarga entra nos aparelhos e queima, não tem isso? Que quando às vezes cai um raio, queima os aparelhos na casa. Eu tenho uma sobrecarga forçada pelo fio. Entra mais energia do que o que deveria entrar. Um curto-circuito, a mesma coisa. Se eu dou um curto-circuito na tomada, eu faço com que tenha mais energia naquela região, mais do que a ligação da casa pode suportar, mais do que a fiação suportaria. Aí a gente tem como é que chama, meu Deus? Um interruptor lá na cozinha, né, que geralmente fica que ele desarma, para poder justamente proteger a casa de uma sobrecarga que poderia provocar a queima dos aparelhos eletrodomésticos ou ao derretimento dos fios, por exemplo, tá? Então, as sobrecargas forçadas é quando, por algum motivo, entrou mais energia do que o que deveria no fio. Então, aqui, se ele foi feito para operar com isso e eu taco aqui 900 volts, aí eu estou sobrecarregando, tá entendendo? Seria mais ou menos isso. O pessoal brinca com capacitor para dar choque nas pessoas. O pessoal carrega o capacitor e aí segura o capacitor e na hora que ele tocar na pessoa, ele fecha o circuito com a pessoa. E aí dá o choque. Também Oi? naquelas raquetes, professora, naquelas raquetes. Eu liguei ela, aí eu desliguei. Só que tava carregado ainda, mesmo desligado. Aí eu toquei na gradezinha e mesmo assim tomei o choque. Com ela desligada. Pois é, tá vendo? Mas é normal, né? Choquezinho não faz mal, não. Ruim se fosse um choque 220, mas choque 110 é tranquilo. Pessoal, o campo elétrico dessas duas placas de um capacitor, você vê, o capacitor, quando ele é assim cilíndrico, ele tem duas placas que ficam enroladas como se fosse um rocambole. É um rocambole de cargas positivas, de placa positiva com placa negativa, bem enroladinho, tá? Esse aqui é um capacitor variável. Quando eu giro esse botãozinho, eu aumento ou diminuo a capacitância dele, tá? Esses botõezinhos, eles são usados, por exemplo, naquele botão de sintonizar rádio, que você vai girando naqueles rádios antigos que a sintonização é manual, é um capacitor variável ali. Gente, esse campo elétrico aqui, ó, nessas duas placas, ele depende de duas coisas: da tensão que a bateria fornece, certo? E da distância entre as placas, ó. Então, se eu tenho ó, vamos ver, ó, direto inversamente proporcional. Se a minha distância aumenta, meu campo elétrico diminui, tá? Se a minha tensão aqui aumenta, meu campo elétrico aumenta, certo? Essa distância aqui, ó. Lembrando que campo elétrico, gente, no sistema internacional ele é Newton por Coulomb, mas também existe o volt por metro. Um Newton por Coulomb é a mesma coisa que um volt por metro, tá? É uma outra unidade que expressa campo elétrico. Só para vocês saberem, porque vai aparecer nas questões.
Bom, deixa eu ver quanto tempo já se passou de aula, porque eu já percebi que eu falo demais, aí fica uma aula grande demais. 23 minutos, dá tempo. Aqui, gente, está a estrutura física de um capacitor. Lembra que eu disse que tinha um material aqui no meio? Um material dielétrico. Por que ele é dielétrico? Ele permite a passagem de carga só a partir de uma certa tensão. Tá? Se a tensão for menor, ele não permite a passagem de carga. Gente, os capacitores vão ser representados por esse símbolozinho aqui, olha. Parece duas pessoas batendo a mão, né? Símbolozinho aqui, ó. E essa fórmula aqui, ela cai pouco. Eu acho que eu nunca vi ela no Enem. Mas só para não dizer que eu não falei, que eu não dei aula direito, né? Eu vou falar dela. Ela é a fórmula da capacitância do capacitor. Ou seja, a capacitância vai depender da permissividade do material dielétrico. Ou seja, o material que está aqui nesse meio, o quanto ele possibilita a passagem de elétrons. Essa capacitância vai depender da distância entre as placas, ó, e como essa dependência da distância ela é inversamente proporcional. Ou seja, se a distância aumenta, a capacitância diminui. Ele perde a capacidade de guardar carga, tá? E da área da superfície da placa. Vejam que a área é diretamente proporcional à capacitância. Então, quanto maior a área, maior a capacitância desse capacitor. E isso que eu falei está expresso aqui, ó, está guardadinho aqui, tá? Aqui, ó, enquanto a área e a distância entre as placas são características construtivas do capacitor, a permissividade é uma propriedade do material utilizado entre as placas, que chama... Por que ele botou isso? Mas é isso, a importância dessa relação aqui, ó. Tá? E aí eu trouxe um exercíciozinho para a gente fazer aqui na hora, né? Para não ficar dizendo assim, não sei, não entendi, né? Vamos fazer o exercício aqui na hora. Então, temos ainda 5 minutinhos de aula para dar meia hora de aula. Vamos fazer esse exercício. Gente, determine a energia potencial elétrica, então, é P, tá? De uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 a 4 volts. Seja a carga igual a menos 6 microcoulomb. Deixa eu pegar a fórmula para botar aqui, viu? A fórmula é essa aqui, ó. Energia potencial é a carga vezes a tensão. Vou copiar ela aqui. Vai ficar bem bonitinho. Aqui, ó. Vamos usar essa fórmula. Vamos à obra. Energia potencial de uma carga colocada num ponto P, onde o potencial, que é o meu U, tá? Isso aqui é o U. E a carga é 10 a menos 6 microcoulomb. Eu botei aqui, ó, uma tabela para vocês irem se habituando, ó. Olha o micro, o Mzinho é 10 a menos 6. O milha é 10 a menos 3, tá vendo? Então, mãos à obra. Qualquer coisa, tô no chat. Eita, eita, dei a resposta. Pronto. É só montar. Substituir o aqui e o que aqui, ó.
Foi ou não foi? Tá sofrido. Alguém abre o microfone aí, estão tentando? Bom, vamos lá. Cadê a questão, professor? Já vai. Ia resolver. Eu acho que é a letra E. Foi, letra E. Fez a continha? Letra C. Que a cara que ria. Ah, é, poder andar mais uma casa. Tem que ficar vazio. Paia. Errei. Tô triste. Bom, vou responder ela para a gente encerrar a aula. Gente, deixa eu pegar aqui, vou botar aqui no cantinho. Assim. Ó, então a gente tem aqui a energia. Se você consegue ver. A energia potencial é igual a Q vezes U. Então, a energia potencial é igual. Quem é meu Q? É menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Isso vezes a minha tensão. Quem é a minha tensão? 2 vezes 10 a 4 volt. 2 vezes 10 a 4 positivo. Olha. Tá vendo? Então, aí, a gente vem o quê? Aí faz menos 6 vezes 2 dá 12, né? Então, a gente fica com 12, menos 12, né? Menos 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 4. Olha aí, olha. Passou, deixa eu passar aqui. Tá? A gente fica com esse valor. Como é que a gente resolve isso? Menos 12, eita, fiz 10. Menos 12 vezes 10. Como aqui é uma multiplicação, olha, a gente soma os expoentes. Oh, desculpa, não é menos 4, é positivo 4, né? Aqui, ó.
Então, a gente soma os expoentes, olha. Menos 6 que soma com 4 dá menos 2. Tá vendo? Então, ficou 12 vezes 10 dá menos 2. Então, a energia potencial dá 12 vezes 10 a menos 2. E aí, esse 10 a menos 2 não tem opção aqui. Que coisa, né? Então, a gente vem, ó, menos 2. Quando eu caminho para a direita, eu diminuo. Ficou menos 2? Ficou, né? Isso. Quando eu caminho para a direita, eu diminuo. Quando eu caminho para a esquerda, eu aumento. Isso, direita. Desculpa, gente, que eu tô doida. Direita para cá e esquerda para o outro lado. Então, eu vou caminhar 2 casas para a esquerda para que isso fique positivo, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1 para a esquerda, 2 para a esquerda. E aí, a minha vírgula veio para cá. Então, eu vou ter que a energia potencial é igual a menos 0, ó, 12. Vou ficar mais bonitinho, ficou cagado. 0,12. E energia, gente, a unidade padrão de energia é o Joule. Tá? Ó, letra C. Letra C, tá vendo? Ó, resposta. Bem tranquilinho. Agora, vocês precisam ter em mente a notação científica. A notação científica é tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente teve aqui, ó, nossa resposta final, né? Bom, gente, tem mais um exercício aqui, tá? Aí vocês podem fazer mais tarde, em outro horário. Tem mais vários exercícios que eu fiz. Demora um tempão para fazer esse slide. Tem a resolução, tudo bonitinho. Façam esse exercício. Qualquer dúvida, mande no Meet. No Meet não, desculpa, no Classroom, a dúvida. Tá? Qualquer dúvida, mande no Google Classroom, mande por e-mail. Eu vou disponibilizar tudo isso, tá? Para quem quiser mandar dúvida, eu respondo. Por e-mail e pelo Classroom. Vou deixar aqui, a aula vai ficar gravada. Também vou deixar o link e vou disponibilizar esse material da aula de hoje pelo Zap, para quem não tiver acesso ao Google Classroom, só até o Zap, viu? Gente, beijo. Até a próxima semana. Próxima semana vai ser aula de revisão desse tema, tá? Então, sem desespero, tentem fazer o exercício. Se não conseguir, tira a dúvida comigo, e se não conseguir, na próxima semana tem revisão, tá? Beijo, tchau. Tchau, gente.